Bom dia, minha gente, um abraço a todos, vamos lá, primeiro vídeo do ano, né? Chegando aqui para conversar com vocês. Vocês estão observando que eu estou dando um tempo, né? Mas tem muita gente aí divulgando todos os dias, às vezes 5, 6 vídeos no dia, que é importante também para vocês ficarem atualizados. Mas eu, a nível de comentário, né, eu prefiro me certificar melhor do que realmente quando está a coisa já mais concreta para poder vir e falar com vocês aqui, já que vocês estão sendo bem servidos aí, né, por todos os canais, a imprensa esportiva da Bahia e do Brasil também, passando todas as informações para vocês. Então vamos lá, né? Vamos lá, vamos trazer o que é que tem até agora, pelo menos o que a gente sabe, volto a dizer. Principalmente do lado do Bahia, o Bahia não divulga nada. O que o Bahia divulga, por exemplo, que interessa a ele, né? A Copa São Paulo, os jogadores vão viajar. Aí o Bahia divulga lá, o nome dos jogadores estarão viajando, que de uma forma ou de outra acaba ajudando ao clube, né? A você estar visualizando os jogadores que o clube tem. São jogadores, inclusive, com a taxa alta, né? De cláusula para algum time, se algum time quiser comprar o atleta. Então tem uma multa rescisória assim, milionária, nível de 500 milhões de reais. Então isso aí o clube divulga. Mas essa coisa de interesse num jogador e outro, ninguém aparece para falar. No máximo, que o Bahia precisa de um goleiro, de um zagueiro, de um centroavante. Até isso eles podem até falar, pelo menos é o que a gente lê por aí. Mas chegar para dizer, estamos em negociação com tal jogador, isso só sai da imprensa de fora, por exemplo, a imprensa de São Paulo, que divulga essa negociação do Tassiano com o Santos, está vindo tudo de lá de Santos, né? Então, assim, não tem nada saindo do Bahia. Volto a dizer, a comunicação do Bahia com o seu torcedor é muito ruim, em todos os sentidos. E vocês acompanham isso, né? Desde que o Grupo City entrou, principalmente, já era assim, já era muito difícil antes, e com a chegada do Grupo City, por não ter um representante para falar diretamente com o torcedor, fica muito mais difícil. Então, não tem nada definido a situação, pelo menos até agora, nessa segunda-feira, nessa quinta-feira, né? Esse período de férias é assim mesmo. Nessa quinta-feira pela manhã, até agora, nada sobre a confirmação da negociação do Tassiano. O que se sabe é que o Tassiano, se for negociado, vai ser uma negociação a nível de 30 milhões de reais, porque o Bahia vai receber um dinheiro, ainda tem uma parte que o Bahia falta pagar do Jean Lucas, vai entrar nesse meio aí, e o Tassiano vai receber, segundo informações, o salário de 1 milhão de reais para jogar na equipe do Santos. Vamos aguardar se pode continuar essa negociação, se vai melar. Rogério Ceni, eu li também que o Rogério Ceni estava enchendo a bola do Tassiano, que o Tassiano é um grande jogador, foi artilheiro do Bahia na temporada passada, mas o futebol é assim mesmo, né? Apareceu uma oportunidade, tem que negociar. Então o Bahia está trazendo Eric Pulga, pelo que a gente sabe, a negociação fechou. O Bahia traz Eric Pulga, jogador por 18 milhões e 800 mil reais, 5 anos de contrato com o Esporte Clube Bahia. Eric Pulga, que joga mais ali pela ponta esquerda, mais ou menos, mas é um jogador que joga de fora para dentro, né? É um jogador que entra muito na área, tanto é que foi artilheiro do Ceará no ano passado. Uma característica diferente do Ademir e do Biel. Está trazendo o Rodrigo Nestor, jogador canhoto, meio campista, chuta bem de média distância. Vamos torcer para que o jogador dê certo aqui no Bahia, né? Que encaixe num sistema que possa favorecê-lo, já que no São Paulo não teve, né, essa oportunidade de mostrar esse grande jogador que alguns falam, né? A gente espera que aqui o Rodrigo Nestor não tem jeito, agora é torcer para que dê certo. O torcedor do Bahia que andou reclamando bastante. Michel Araújo, que nunca conseguiu ganhar uma posição de titular mesmo na equipe do São Paulo. O uruguaio Michel Araújo. O Rodrigo Nestor, 10 milhões no empréstimo, 10 milhões no empréstimo. E o Bahia tem a obrigação de compra, né? Depois pagando mais 30 milhões. O Michel Araújo, 17 milhões a compra desse jogador, que é um meia também, né, do São Paulo. E o Eric, que é o volante, o Bahia pagando 30 milhões por esse jogador, né? O Eric, 27 anos, muito bom jogador. Esse jogador aí, eu gosto muito do futebol dele, que é um volante armador, né? Um construtor de jogadas. Então são esses jogadores até então que o Bahia está trazendo. O Bahia ainda precisa de um goleiro, todo mundo sabe disso. O Bahia precisa de zagueiro com mais qualidade para jogar ali na zaga. O Bahia precisa de um lateral esquerdo. O Bahia tem que trazer um lateral esquerdo. E o centroavante, né? O Bahia precisa de um homem-gol, cara, referência lá na frente. Pelo menos esses 4 jogadores
para que o Bahia possa começar uma temporada. E seria interessante, é claro que está chegando a hora, que o Bahia vai para a Espanha fazer sua pré-temporada e que esses jogadores estejam contratados para que eles possam viajar e fazer a pré-temporada, senão não adianta. Você vai trazer jogadores que serão, né, a gente imagina, titulares do Bahia, no momento em que esses atletas não viajam, né, para se integrarem, né, interagirem com os outros que aí estão. Bom, gente, o Bahia isso não tem muita novidade, é esperar. Eu, sinceramente, esperava contratações com mais peso, de mais qualidade, pensando assim em Grupo City, mas vamos ver no que é que dá, né? Sobre o Vitória, vamos lá? O Vitória tem a contratação de 10 jogadores, né? 10 jogadores até então, e o presidente Fábio Mota disse que vai contratar mais uns 4 ou 5 jogadores ainda para o elenco do Vitória para essa campanha. Então seriam, parece que 12 ou 13, aumentou para 14 ou 15, é mais ou menos por aí. Então o Vitória trouxe o zagueiro Zé Marcos, o jogador já está aí não, vai chegar, é claro, mas já está contratado pelo Vitória. O lateral Claudinho, esse lateral que fez uma boa campanha pelo time do Criciúma no Campeonato Brasileiro. Ronald volante, que quando esteve no Fortaleza foi muito importante, jogando no sistema do Vojvoda lá, jogador forte, muito forte na marcação. Bruno Xavier atacante, Tiaguinho volante. Esse, para mim, a melhor contratação até aqui, o meia Wellington Rato, que a gente torce para que dê certo no Vitória também, é um jogador que faz uma função muito boa, é o canhoto que joga pelo lado direito. Você pode dizer que ele é um meia atacante, porque ele pode jogar de meia criando, a depender da postura tática que o Carpini vai colocar em campo. Pode colocá-lo de atacante, né? Então eu acho que, e acredito que o Wellington Rato pode fazer uma boa campanha jogando como referência. Você sente que é um jogador que, se você jogar como ele, como referência, entregando a bola a ele, dando essa responsabilidade a ele, ele pode fazer isso muito bem. Todas as vezes que entrou no time do São Paulo, entrou fazendo boas partidas. Vamos ver aqui no Vitória como é que se comporta. Gabriel, goleiro, a briga vai ser boa com o Lucas Arcanjo. Aliás, é bom falar sobre isso, não foi confirmada a negociação do Lucas Arcanjo. O Santos queria e outros clubes também, o Fluminense do Rio de Janeiro, mas terminou até agora, não se definiu, e o Vitória aumentou o salário do jogador, que é normal, de praxe isso, quando o atleta está sendo muito procurado para uma negociação e essa negociação não sai, o atleta, claro, tem que estar valorizado, né? E o presidente Fábio Mota me parece que já garantiu aí a melhora do salário do goleiro Lucas Arcanjo, que foi um bom goleiro nesse ano de 2024 pelo Sport Clube Vitória, e vai permanecer, e a briga vai ser boa com o Gabriel, que também teve um ano 2024 muito bom. Val, volante, né? E o Hugo, lateral, outra boa contratação. O Hugo, que eu digo sempre assim, é sempre bom você ter um jogador que é um bom jogador e que seja vitorioso. E o Hugo foi vitorioso pelo Botafogo. O Hugo participou, por muitas vezes não era titular do time, mas entrava, e quando entrava dava conta do recado. Então é sempre importante você trazer jogadores de times que tiveram sucesso dentro. Mas não foi titular, mas entrava sempre. E num time que foi campeão de Libertadores, campeão brasileiro. Então eu acho que a contratação do Hugo também é uma contratação muito boa. O presidente Fábio Mota disse que precisa ainda de um centroavante. Seria o Léo Ceará, jogador que esteve muito bem quando passou pelo Vitória. O Léo Ceará teve aquele probleminha, né, quando saiu do Vitória. O Vitória não comprou, perdeu o prazo de compra. Aí o Bahia adquiriu o atleta, que nem vestiu a camisa do Bahia, já foi repassado para o exterior. Mas o Léo Ceará é um jogador que, quando esteve no Vitória, e aliás também lá no Japão, não é? Que é artilheiro, que fez muitos gols. Eu sempre gostei do futebol do Léo Ceará. Eu acho que é aquele centroavante. É um cara que não perde a oportunidade de gol. Como o Vitória não pôde adquirir o Alejandro, infelizmente, porque foi a referência do Vitória em 2024, se você para imaginar o Vitória sem o Alejandro em 2024, fica complicado, né? Foi o cara artilheiro do time, foi o cara que fez os gols importantes, principalmente no segundo turno do Vitória. Cresceu muito o Alejandro e ajudou muito o Vitória, fazendo os gols maravilhosos que ele fez pela equipe rubro-negra. Então, você perde o Alejandro, você tem que trazer um centroavante de referência, porque você tem a prova de que o Vitória, nesse esquema do Carpini, precisa muito do centroavante.
trouxe os outros jogadores que o Vitória precisa e agora trouxe também o jogador, está tentando trazer o jogador Léo Ceará. É bom sempre a gente fazer uma comparação de um lado para o outro, porque assim, muita gente pergunta, poxa, o Vitória trouxe 10, vai trazer mais 3 ou 4 ou 5, não sei. É bom dizer que o Vitória tinha um elenco muito limitado, vocês sabem disso, e nós nunca nos furtamos em falar dessa situação. O Vitória foi um time que saiu de uma Série C para uma Série A muito rapidamente, em 4 anos, e para você qualificar o elenco para uma Série A que é muito complicado, muito difícil a Série A do Campeonato Brasileiro, é com o tempo. Então vejam quantas contratações o Vitória fez no ano passado, mais de 30. Então tem que ir contratando para ir reformando o elenco, qualificando o elenco. O Bahia não, o Bahia já tem um elenco bom. O problema do Bahia é que não deu certo no segundo turno. Se você for olhar o Bahia do primeiro turno, vocês vão ver que o time deu resultado jogando contra grandes adversários e o time teve um comportamento bom. Então, a situação do Bahia não é de quantidade, a situação do Bahia é de qualidade. O Bahia precisa, né, já que tem um grupo City por trás, que tem muito dinheiro, diferente do Vitória, que faz um esforço para fazer as contratações. Por isso que a gente disse que até agora é uma decepção a nível daquilo que a gente esperava para o Bahia de contratações, que o Bahia fosse mais agudo para o mercado, né? Trazer jogadores que foram titulares nas equipes onde passaram, e isso não aconteceu até agora no Sport Clube Bahia. Portanto, minha gente, são essas as novidades, pelo menos nessa quinta-feira pela manhã, que temos de Bahia e de Vitória. E aqui, atento a tudo que está acontecendo, tá bom? Já voltamos, viu? Grande abraço para vocês, que Deus abençoe a todos. Tamo junto, galera.